Aleluia. Também saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 18. 2 Crônicas, capítulo de número 18. Quero louvar a Deus por estarmos aqui, louvar ao Senhor pela oportunidade de transmitir a sua palavra. Estamos aqui felizes porque o nosso Deus é bom, é fiel e é maravilhoso. Amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 18, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 3, e depois nós leremos no capítulo 19 do mesmo livro, também do versículo 1 ao versículo de número 3. Tendo em vista ser hoje um culto de ensino, irmãos, eu queria pedir para que, se for possível, os irmãos mantenham a Bíblia aberta para que nós possamos folheá-la, ainda que tenhamos a grande ajuda aqui da mídia, mas que nós possamos também estar usando aqui a Bíblia, lendo alguns versículos e até mesmo, se possível, marcando alguns textos para posterior análise, quando os irmãos estiverem em casa, com mais calma, com mais tranquilidade, pois nós cremos que a palavra do Senhor é aquela que nos edifica, amém? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 3. Tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Agora, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Quantos podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este texto é o que nós usaremos como base para esta palavra nesta noite. Não o utilizaremos por completo, tendo em vista que irei me basear mais em dois personagens, dois reis. Primeiro, o rei Josafá. Segundo, o rei Acabe. Para os irmãos que estavam aqui na semana atrasada, o nosso pastor Erlânio trouxe um panorama sobre como aconteceu a divisão ali do reino, como 10 tribos ficaram ao norte, sendo conhecido como Reino de Israel, com capital em Samaria, e como 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram ao sul, com capital em Jerusalém, também conhecido como Reino de Judá. O capítulo que nós lemos hoje é um exemplo perfeito
de como esse reino estava dividido. Havia um rei no sul, ou em Judá, e havia um rei no norte, ou em Israel. E nós vemos aqui que havia uma grande diferença entre esses dois reis. O primeiro rei que eu quero citar era Josafá. E eu fiz aqui um pequeno levantamento, meus irmãos, sobre esse rei, e depois os irmãos vão entender porque eu estou fazendo isso. E diz que Josafá ele reinava sobre Judá, tinha como pais o rei Asa, e a sua mãe era Azuba. E nós temos aqui as referências bíblicas em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 41 ao versículo 50, e 2 Crônicas, capítulo 17 ao capítulo de número 20. Características morais ou espirituais de Josafá. Andou nos caminhos do Senhor, conforme o seu pai Asa, e se os irmãos puderem projetar, capítulo 17 de 2 Crônicas, e os irmãos que já estão com a Bíblia aberta, puderem voltar um capítulo do qual foi lido, nós lemos o 18, se puder voltar para o capítulo de número 17, nós vamos ver que o autor ele faz uma descrição sobre quem foi Josafá. No versículo 3, ele diz assim: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. No versículo 4 diz assim: antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o versículo 6 diz: e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altares e os bosques de Judá. O rei Josafá, governando no reino do sul, ele teve uma preocupação em agradar a Deus, assim como fez o seu pai, o rei Asa. Tirou vários altares de adoração a deuses estranhos. Foi alguém que constituiu juízes sobre todo o reino de Judá, juízes que julgassem com a reta justiça. E é interessante porque se os irmãos lerem esse capítulo depois, vão perceber que ele era muito preocupado com o ensino da lei. Ele pegou alguns levitas, sacerdotes e oficiais e enviou a todo o reino para que a lei do Senhor fosse conhecida por todos aqueles que estavam no reino de Judá. Em contrapartida, meus irmãos, aqui no capítulo 18, nós também temos a figura do rei Acabe, que era o inverso do rei Josafá. O rei Acabe, reinando no reino do norte, algumas características aqui: ele não andou nos caminhos do Senhor, influenciado por Jezabel, promoveu adoração a Baal e a Azerá, construiu um templo para Baal em Samaria e incentivou a idolatria em Israel. Os irmãos poderiam projetar 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 31, por favor. Aqui nós temos um pequeno resumo sobre quem era ali o rei Acabe. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Então nós temos algumas características de Acabe. Ele, além de se casar com uma princesa dos Sidônios, a qual tinha como principais deuses ali Baal e Azerá, ele ainda constrói altares em Israel para que o povo também adorasse a esses deuses. Então nós temos aqui, sabe aquele ditado quando alguém diz assim, que a água não se mistura com óleo? Nós tínhamos aqui Josafá e tínhamos Acabe, figuras
com características totalmente diferentes. No entanto, nós vamos ver ao longo deste capítulo que Josafá resolveu fazer aliança com Acabe. E é aqui onde eu irei trazer a palavra nesta noite, sobre o cuidado com as alianças que nós temos feito. Esse é o tema deste ensino, o cuidado com as alianças que nós temos feito. Nós vamos ver no início do capítulo 18, que Josafá aparentou-se com Acabe. E como ele fez isso? Ele fez isso casando o seu filho Jorão com a filha de Acabe, Atalia. Assim, eles se tornaram parentes. Essa foi a primeira aliança. E a segunda aliança? Ele resolveu sair com Acabe para reconquistar um território chamado de Ramote Gileade. Era um território que antes já pertencia a Israel, mas os sírios haviam tomado este território. Então agora Acabe queria reconquistá-lo e para tanto pediu a ajuda de Josafá. Nos diz a palavra do Senhor que quando Josafá vai até o reino de Israel, Acabe prepara um banquete, prepara ali algo maravilhoso para Josafá e diz assim: Josafá, eu quero reconquistar Ramote Gileade. Tu irás comigo? E então Josafá olha para ele, e nós temos aqui no versículo 3 da leitura que nós fizemos, capítulo 18, versículo 3, Josafá responde assim: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Todavia, nós já lemos no capítulo 19, que Deus, usando o profeta Jeú, reprovou esta aliança que Josafá fez com Acabe. E nós vamos ver que teve uma consequência. Qual foi a consequência, irmão Moisés? Durante aquela batalha, Josafá quase foi morto pelos soldados sírios. Diz a palavra do Senhor que antes de saírem para a batalha, Josafá disse a Acabe: não tem nenhum profeta a quem nós possamos consultar ao Senhor? Então, Acabe diz: tem os meus profetas, 400 profetas. Esses 400 profetas foram até os dois reis e todos profetizaram da mesma maneira. Eles diziam: pode subir contra os sírios, porque o Senhor dará vitória contra eles. No entanto, Josafá, desconfiado, diz: não tem mais ninguém a quem nós possamos consultar, a quem nós possamos perguntar? Então, Acabe olha para Josafá e diz: ainda tem um, só que ele só profetiza o que é ruim contra mim. Ele nunca profetiza o que é bom ao meu favor. Toda profecia que sai da boca dele é para me afrontar, é para dizer coisas más contra mim. E o nome dele é Micaías. Então, Josafá diz assim: não diga isso do profeta. Peça que ele venha até nós. Então, o profeta, conduzido por um oficial do rei, vem até Josafá e Acabe. Estou pormenorizando, irmãos, para que nós possamos conseguir aqui mergulhar na palavra que está preparada para ser trazida como ensino para a igreja nesta noite. Então, lá vinha o profeta, mas antes recebeu uma instrução. Olhe, 400 profetas já passaram por eles, e todos eles profetizaram coisas boas para o rei Acabe. Então, Micaías, quando você chegar lá, vê se você profetiza o que é bom também.
Vê se você abre essa sua boca para dizer o que é bom. E Micaías olhou para o oficial do rei e disse assim: eu direi o que o Senhor me mandar dizer. Então ele chega diante do rei, e o rei diz, o rei Acabe: Micaías, iremos ou não contra os sírios? E Micaías disse de uma forma até, digamos que sarcástica ali. Ele diz: pode ir, certamente o Senhor vai te dar a vitória. Mas a fala de Micaías já fez com que Acabe soubesse que ele não estava dizendo aquilo da parte do Senhor. Então ele disse: até quando devo eu conjurar-te de que você deve dizer o que verdadeiramente o Senhor manda você dizer para mim? Então Micaías diz: o Senhor não dará vitória a você contra os sírios. Na verdade, eu vejo o povo disperso pelos montes, como ovelhas sem pastores. Se ele estava vendo o povo disperso, como ovelhas sem o pastor, significa que o rei seria morto, mas o povo conseguiria retornar. Naquela mesma hora, outro profeta ali de Israel fere Micaías no queixo e ainda diz assim: por onde passou o Espírito de Deus que eu não vi para falar na sua boca? Afrontou o profeta de Deus. Mas o profeta de Deus disse: verás quando estiveres andando de câmara em câmara, procurando por aqueles que saíram à batalha. Então, mesmo com todo esse aviso, mesmo com toda essa advertência do profeta Micaías, Josafá foi com Acabe. E diz a palavra do Senhor que Acabe disse o seguinte: Josafá, vista as vestes reais, porque eu vou me disfarçar de soldado para ir para a guerra. Então, quando chegaram ali na batalha, o rei sírio deu uma ordem aos chefes dos carros, dizendo assim: matem apenas o rei. Não mate nem grande nem pequeno, matem apenas o rei. A questão é que Acabe estava disfarçado como um soldado comum, enquanto aquele que ele convidou para ir para a batalha com ele, estava com as vestes reais. Pensa num amigo da onça, né, irmãos? Ele colocou o Josafá no fogo e foi no meio dos soldados. Então, no versículo 31 do capítulo 18, diz que quando os soldados sírios foram para matar o rei Josafá, achando que ele era Acabe, Josafá clamou e o Senhor veio com livramento sobre ele. O Senhor teve misericórdia de Josafá naquele momento. Então os soldados sírios viram que não era o rei de Israel, mas era o rei de Judá. Porém, um soldado comum arma o seu arco e atira, a Bíblia diz, a esmo, uma flecha. E quando essa flecha sai, ela encontra um destino. Que destino era esse, irmão Moisés? O destino era o rei Acabe. Irmãos, o soldado sírio pegou a flecha, colocou no arco e atirou de forma aleatória. Ele não sabia em quem essa flecha iria pegar. Ele não sabia quem essa flecha iria atingir. Ele apenas pegou o arco, armou com aquela flecha e atirou. E a flecha encontrou o alvo para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta Micaías. Porque quando o Senhor fala, Ele cumpre, Ele vela por cumprir a sua palavra. Então, na mesma hora,
Acabe atingido, foi tirado dali, mas no final da tarde ele faleceu. Então a primeira consequência de Josafá por ter feito aliança com Acabe foi que ele quase morreu por conta dessa aliança. Segunda consequência de Josafá ter feito aliança com Acabe. Nós vamos ver no capítulo de número 21, também de 2 Crônicas, se os irmãos puderem abrir. Vamos já passar, irmãos, por essa parte mais burocrática, tá certo? No capítulo de número 21 de 2 Crônicas, dos versículos 4 a 6, diz assim: E subindo Jeorão ao reino de seu pai. Quem era Jeorão? Jeorão era o filho de Josafá, que se casou com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, ganhou uns sogros muito bons. Então, nós estamos vendo que Josafá se aparentou, se tornou-se parente de Acabe por causa desse casamento. Ele subindo ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Versículo 6. E andou nos caminhos dos reis de Israel. Irmãos, eu sei que às vezes é bem complicado entender essa questão dessa diferença que está falando reino de Israel e reino de Judá, mas preste atenção nisso aqui. Jeorão era filho de Josafá, que era do reino de Judá. Josafá, assim como seu pai Asa, adoraram a Deus, serviram a Deus, foram preocupados com o cumprimento da lei, mas agora Jeorão, que viu isso do seu pai, que viu isso do seu avô, preferiu seguir os caminhos dos reis de Israel, ou seja, ele preferiu seguir os ensinos do seu sogro Acabe. Isso é uma consequência da aliança que foi feita no capítulo 18. Ou seja, ele estava no reino de Judá, nascido no reino de Judá, ensinado no reino de Judá, mas agora estava seguindo os conselhos do reino de Israel, adorando a Baal, adorando a Azerá, adorando aos Baalins, adorando aos deuses que não eram o Deus verdadeiro. Essa foi a segunda consequência. E por que que eu trouxe esse texto? Por que que o Espírito Santo me direcionou a trazer esse texto? Porque, em primeiro lugar, meus irmãos, Deus se preocupa com as alianças que nós fazemos. Deus se preocupa com as alianças que nós fazemos. Guarde isso. Por que, irmão Moisés? Porque o nosso Deus conhece o meu e o teu futuro, e Ele sabe que as alianças que nós fazemos hoje impactarão diretamente no que irá acontecer no nosso amanhã. Veja, quando nós vemos Josafá se unindo com Acabe, é como se nós estivéssemos lendo 2 Coríntios, capítulo 6, e versículo de número 14, onde Paulo diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que é o jugo? O jugo é o que nós chamamos popularmente de canga. Quem é da área rural, eu cresci na área rural, sempre via os animais com campinadeiras ali, carregando por meio de uma canga, que era colocada no seu pescoço. Então, quando Paulo usa esse exemplo, ele está dizendo, olha, é a mesma coisa de pegar dois animais, um mais forte e outro mais fraco, e sobre ambos colocarem uma canga. Um deles vai sair prejudicado. Um deles vai sair prejudicado porque o jugo vai ferir aquele que é mais forte.
É tanto que em Deuteronômio, capítulo de número 22 e versículo 10, melhor ainda na versão NVI, ele vai dizer: não ponhais, olha, com o boi e com o jumento, não lavrarás juntamente. Por quê? Porque são animais diferentes. Na versão NVI vai dizer: não colocareis um jugo desigual entre esses dois animais. Trazendo para os nossos dias, quando Paulo está explicando sobre o jugo desigual, ele está dizendo que harmonia tem entre aquele que é fiel e aquele que é infiel. Que harmonia tem entre aquele que adora a Deus e aquele que adora os ídolos. Porque esse texto é muito usado para namoro, para casamento, para noivado, mas Paulo está falando sobre idolatria. Eram pessoas que estavam convidando os crentes que estavam em Corinto para participarem de festas idólatras. Então o apóstolo Paulo diz: é melhor que vocês não saiam para essas festas, porque não há harmonia entre o que é fiel e entre o que é infiel. Deus se preocupa com as nossas alianças e com os nossos relacionamentos. E por mais que nós venhamos a dizer: mas eu mando no meu nariz, e eu sou amigo de quem eu quero. Ou você pode pegar aquele slogan do movimento feminista e dizer: meu corpo, minhas regras. Só que com Jesus não é assim. O apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu pergunto aos irmãos, é melhor perguntar às irmãs, né? Dentro da casa de vocês, quem é que manda onde fica o sofá? Dentro da casa das irmãs, quem é que diz onde fica a cama? Não vá dizer que é os irmãos não, que nós vamos passar vergonha, né, irmão Artemísio? Dentro da casa dos irmãos, quem é que diz como fica a decoração? É você ou é alguém que mora fora da casa? Diga: sou eu, irmão Moisés. Porque a casa é minha, sou eu quem moro lá e sou eu quem mando na minha casa. Agora eu te pergunto, se você é casa e o Espírito Santo mora dentro de você, quem é que está mandando nessa casa? Quem é que está dizendo como essa casa tem que andar? Quem é que está dizendo como essa casa tem que se comportar? Quem é que está dizendo com quem essa casa tem que se relacionar? É o Espírito Santo ou é a própria casa? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão e minha amada irmã. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós já não mandamos mais em nós, mas agora é Ele quem direciona a nossa vida. É Ele quem cuida dos nossos relacionamentos. É Ele quem cuida das nossas alianças. Será que você já orou assim? Senhor, prepara os meus amigos. Você tem coragem, irmão, de fazer essa oração? Só deixa entrar na minha vida quem for da tua vontade. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem gente que talvez esteja andando com você só porque vai acessar lugares que você acessa. Tem gente que só está andando com você para fazer network, porque se eu tiver com ele, ele vai me indicar para fulano de tal, porque se eu tiver com ele, eu vou para tal restaurante com ele, porque se eu tiver com ele, ele vai dar uma palavra por mim. Mas o crente não é assim. O crente não anda por vista, o crente anda por fé, e o crente é direcionado por Deus. Agora o tempo está passando ligeiro, e eu quero só fazer aqui um resumo. Irmão Moisés, se Deus reprova esses relacionamentos para mim, quais são os relacionamentos que Ele quer? E eu vou citar apenas 3 relacionamentos que Deus quer gerar para a sua e para a minha vida. Primeiro relacionamento, Deus quer
que entre em nossas vidas pessoas que vão sustentar as nossas mãos quando nós estivermos cansados e abatidos e sem forças para continuar na caminhada. Capítulo 17 de Êxodo, diz a palavra do Senhor que depois que o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, estão agora no deserto de Refidim. De repente os amalequitas se levantam contra o povo de Deus para destruí-los no deserto. Então Moisés olha para Josué e diz assim: Josué, escolhe dentre o povo homens que sejam capazes de pelejar, porque enquanto isso eu vou para o cume do monte para interceder pelo povo. Diz a palavra que enquanto Josué estava batalhando pelo povo, Moisés estava lá em cima do monte intercedendo. Quando Moisés levantava o cajado ali, o povo prevalecia. Quando Moisés abaixava o braço, o povo perecia. Chegou um momento que Moisés estava tão cansado, tão abatido, que não conseguia mais manter as mãos levantadas. Então 2 amigos e colegas que subiram com ele, Arão e Ur, chegaram, pegaram uma pedra, colocaram ali, Moisés se assentou naquela pedra, um segurou o braço esquerdo de Moisés, o outro segurou o braço direito de Moisés, e Moisés com as mãos levantadas, o povo venceu os amalequitas. Deus está querendo forjar na sua vida amizades e alianças que vão segurar nas suas mãos quando você estiver cansado. Sabe aquele dia que você diz: eu não tenho mais forças para ir para a igreja, eu não tenho mais forças para orar, eu não tenho mais forças para clamar, eu não tenho mais forças para fazer o ID do Senhor. O Senhor vai levantar alguém para ir segurar nas suas mãos e dizer: nós vamos vencer juntos, porque nós estamos servindo ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Segundo tipo de relacionamento que Deus quer para nós: aquele que busca o nosso bem, ainda que não vejamos ou saibamos que Ele está nos fazendo bem. Capítulo 6 do livro de Esté, conta-nos a palavra que certo dia o rei Assuero perdeu o sono. E tendo perdido o sono, ele disse aos seus moços: tragam os livros, as crônicas, para que eu leia-os aqui. E quando ele estava lendo, ele viu que 2 eunucos seus se levantaram para tentar matá-lo, mas um homem chamado Mardoqueu avisou que aqueles homens estavam indo para matá-lo, e o rei não sofreu um assassinato. Passou-se muito tempo, Mardoqueu ficou calado, mas um dia o Senhor tirou o sono do rei para lembrar o bem que Mardoqueu havia feito. Você hoje está aqui, mas tem uma certeza: tem alguém orando por você, tem alguém jejuando por você, tem alguém intercedendo por você, e você nem sabe que essa pessoa está fazendo isso. Mas Deus está levantando pessoas para interceder pela sua vida, pela sua história e pela sua família. E por último, pessoas que Deus quer ao seu lado, aquelas que serão capazes de nos levar nos braços, caso seja necessário, para nos conduzir até a presença de Jesus. Abram comigo as vossas Bíblias em Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3, e nós já vamos encerrar esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por quem? 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cabeceira do lugar, da cobertura do lugar, onde Jesus estava, e pela abertura do teto
baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Essa história nos conta que Jesus estava em Cafarnaum, na sua casa. E de repente, aquela casa encheu. Mas 4 homens resolveram levar um paralítico até a presença de Jesus. E para tanto, eles o carregaram nos braços. Chegando lá, não havia espaço. Então eles abriram um buraco no teto e desceram aquele homem até a presença de Jesus. Irmãos, Jesus não quer pessoas do nosso lado que pela frente elogia e por trás fala mal. Jesus não quer pessoas do nosso lado que entram na nossa casa para ver o que nós temos, para ver como a nossa família está, para depois tentar roubar a nossa família. Eu já presenciei casos de pessoas, de mulheres, que eram tão amigas da esposa que por fim roubaram o esposo da irmã. Eu já presenciei casos de pessoas que eram tão amigos, tão colegas da pessoa, que depois saíram da casa e deixaram aquela família destruída. Jesus não quer isso e nesta noite Ele está dizendo: eu quero pessoas verdadeiras ao teu lado. E se preciso for, Ele vai te dar revelação. Se preciso for, Ele vai te mostrar quando você estiver orando. Se preciso for, Ele vai levantar servos seus em profecia para dizer e revelar. Mas o Senhor não te deixará enganado. Irmão Moisés, isso é muito pesado. É pesado mesmo, irmãos. Mas Jesus sabe muito bem quem está ao seu lado de verdade, mas quem está do seu lado tentando destruir a sua vida espiritual, tentando destruir a sua família e a sua comunhão com Deus. O Senhor não quer um Acabe do seu lado, o Senhor não quer uma Jezabel do seu lado, não. O Senhor quer alguém que te leve para mais perto dEle, alguém que às vezes vai te confrontar e te dizer: ei, está errado, mas quando Ele diz que está errado, é para que você se chegue para perto de Deus. Melhor é alguém chegar e dizer: ei, não faças isso porque está errado, do que alguém chegar e ver você se afundando e dizer: muito bem, continue assim, não precisa orar, não precisa ler a palavra, não precisa jejuar, não precisa fazer a obra de Deus, isso é besteira, não precisa dizer que o seu corpo pertence ao Espírito Santo, não precisa dizer que a sua família pertence a Deus, isso é besteira. Não, o Senhor não quer pessoas assim ao teu lado. O Senhor tem um plano maior e melhor e bem maior para a sua vida e para a sua família. E agora deu 9 horas e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, rogando as vossas orações e dizendo aos irmãos: confie no Senhor e não esqueça de orar: Senhor, só deixa comigo aquele que quiser me levar para mais perto de Ti. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.